Muito bem, sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019. Declaro abertos os trabalhos da presente reunião e convido de imediato o senhor secretário, o vereador William Heineck, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 20ª sessão em caráter ordinário do terceiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 20 dias do mês de maio de 2019. Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2019, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 20ª sessão desse período legislativo, tendo estado presentes os seguintes vereadores: Arley Luiz Tomazoni, Edvan Elci Baron, Flávio Abzoiter, Ido Vilibaldo Roden, Ivo Ayrton Ziegel, Gilmar Maier, Jair Locatelli, Maria Helena Guelen Krumenauer, Rosane Cladir Antunes do Nascimento, Vinícius Bindé Arbo de Araújo e William Matheus Heineck. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da 19ª aprovada. Leitura do expediente. Projeto de lei número 3219 dispõe sobre a utilização de carne suína nas festividades do município de Três Passos. Projeto de lei número 3319 dispõe sobre a utilização de carne suína na merenda escolar das unidades do sistema educacional do município. Projeto de lei número 3419 estabelece normas, competências e obrigações para a prevenção à proliferação de doenças transmitidas pelos vetores da febre amarela, febre chikungunya, zika vírus e dengue no município de Três Passos. Projeto de lei número 3519 dispõe sobre a concessão de cesta básica aos agentes públicos municipais do Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Três Passos. Projeto de lei complementar número 319 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na alteração da Lei Complementar número 1 de 30 de dezembro de 1991, o Código Tributário Municipal. Requerimento de autoria do vereador Flávio Abzoiter da bancada do PTB para o encaminhamento de ofício ao presidente do Rotary Clube Três Passos a fim de solicitar que as duas capelas mortuárias anexas ao Hospital de Caridade sejam mantidas somente para velórios, como vem ocorrendo desde a construção das mesmas. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 219. Altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal, lei complementar número 1 de 30 de dezembro de 91. Votação nominal. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3119. Altera o anexo da Lei Municipal 5.370, de 11 de setembro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Votação aprovado. Projeto de lei legislativa número 819. Declara de utilidade pública municipal o movimento Pro Arte de Três Passos. Votação aprovado. Requerimento de autoria do vereador Flávio Abzoiter, da bancada do PTB, para o encaminhamento de ofício ao presidente do Rotary Clube Três Passos. Aprovado. Distribuição das matérias aos relatores das comissões permanentes. O vereador William Heineck, presidente da Comissão de Constituição e Redação, designou-se como relator para o projeto de lei complementar número 319 e projeto de lei número 3519. O vereador Jair Locatelli para os projetos de lei 3219 e 3319 e o vereador Flávio Abzoiter para o projeto de lei 3419. O vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Ido Roden, designou-se como relator para os projetos de lei 34 e 3519 e projeto de lei complementar número 319. E o vereador Arley Tomazoni como relator para os projetos de lei 32 e 3319. Expediente. Os vereadores Jair Locatelli, Flávio Abzoiter, Gilmar Maier, William Heineck, Maria Helena Krumenauer, Arley Tomazoni, Ido Roden, Vinícius de Araújo e Edvan Baron fizeram uso da palavra. Explicações pessoais. Os vereadores Flávio Abzoiter, Edvan Baron, Arley Tomazoni, Ido Roden, Gilmar Maier, Vinícius Araújo e Rosane do Nascimento fizeram uso da palavra.
Os trabalhos foram presididos pelo presidente e vereador Vinícius Bindé Arbo de Araújo e secretariados pelo vereador William Matheus Heineck, secretário da mesa diretora, do que eu, William Matheus Heineck, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o senhor secretário, o vereador William Heineck, para que faça a leitura do expediente, correspondências recebidas e o resumo dos projetos de lei de número 36 a 45/2019. Eu leio inicialmente aqui correspondência recebida do presidente do Rotary Clube de Três Passos, o senhor Cleves Ritter. Três Passos, 27 de maio de 2019. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Três Passos. Ao cumprimentá-los, devemos, através desta, dar-lhes retorno sobre as indagações com relação às polêmicas criadas em torno da Casa Mortuária de Três Passos. O Rotary Clube, entidade com mais de 50 anos de trabalhos voluntários nesse município e região, tendo realizado feitos relevantes sem jamais se furtar de atender às necessidades da população e entidades carentes da cidade, atuando e complementando muitas vezes o trabalho que o poder público não alcança, não se envolve em polêmicas e discussões desnecessárias. O Hospital de Caridade de nosso município encontra-se em situação de grande vulnerabilidade, com carências em todas as áreas e num grande esforço conjunto por parte dos médicos, funcionários e administração. Mantém suas portas abertas e atendendo a população do município e região, devido a pressões e riscos de multas por parte da 19ª Coordenadoria Regional de Saúde e da Vigilância Sanitária, pelo fato de não conseguir realizar as mudanças necessárias para a melhoria dos atendimentos pela falta de condições financeiras, devido aos atrasos do Estado. Nesse caso, onerando mais ainda a já combalida receita do hospital, veio, através da administração, solicitar o uso de uma das capelas mortuárias para depósito de documentos que, por força da lei, necessitam ser guardados por até 25 anos. Sem recursos para construir esse espaço e pelo custo de demora em informatizar todo o volume de documentos, além do risco de multas e penalizações, apelou ao Rotary de forma consciente, solicitando o espaço de uma das capelas, restando a outra ainda para a realização dos velórios. As capelas mortuárias foram construídas há 32 anos atrás, tendo Rotary comandado ações junto à comunidade de Três Passos para adquirir os recursos necessários e construí-las. Era um anseio da comunidade e uma necessidade premente naquele momento. Atualmente existe outra capela mortuária no município, portanto a demanda ao uso das duas capelas reduziu bastante, sendo que somente a capela B tem sido utilizada e com baixa demanda. O Rotary Clube não teria por que se furtar mais uma vez vir em auxílio do hospital cedendo o uso de uma das capelas, pois seria por tempo determinado, não indefinidamente. Esse clube de serviços, porém, realizou reuniões e uma assembleia na qual foi decidido não ceder o uso das capelas nesse momento por maioria, porém uma decisão difícil. O Rotary Clube de Três Passos solicita então aos senhores vereadores que também se disponham a auxiliar naquele nasocômio. O único que restou ao município e que recebe pouca atenção do poder público municipal. Lembrando que todos poderemos ter a necessidade de fazer uso do hospital em algum momento da vida. Devemos deixar de lado certas picuinhas pessoais e nos unirmos para salvar essa casa que salva vidas e dá emprego a muitas pessoas. Fica fácil criticar para quem está distante e alheio aos problemas. É hora de ideias e soluções. Cordialmente, Cleves Ribeiro Ritter, presidente do Rotary Clube de Três Passos. Então, isso que eu acabei de ler foi uma correspondência do presidente do Rotary, seu Cleves Ritter, destinado à Câmara de Vereadores, a nós, colegas vereadores. E nesse momento eu leio a correspondência do senhor Cleves Ritter, presidente do Rotary Clube Três Passos, ao Hospital de Caridade de Três Passos. Correspondência essa emitida no dia 24 de maio de 2019, destinado à administradora do hospital.
Conforme a assembleia realizada na terça próxima passada, dia 21 de maio de 2019, o Rotary Clube de Três Passos decidiu, por maioria absoluta, em respeito a essa comunidade, não autorizar o uso da capela mortuária para outros fins que não o da realização de velórios. O Rotary coloca-se à disposição para ajudar a encontrar outra solução para a questão do almoxarifado do hospital, estando ciente das dificuldades por que passa esse nosocômio. Cordialmente, Cleves Ritter, presidente do Rotary Três Passos. Leio agora, por último, resumo dos projetos de lei que deram entrada na Câmara de Vereadores e serão lidos na sessão de hoje. Projeto de lei número 3619. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 profissionais auxiliares de saúde bucal para atuarem junto às unidades de saúde do nosso município, com carga horária de 200 horas mensais pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período. A contratação se faz necessária em função do pedido de exoneração de uma servidora e do término do contrato de outra servidora. Projeto de lei número 3719. Também prevê a contratação emergencial de um profissional auxiliar de saúde bucal, só que com carga horária de 100 horas mensais para atuar junto à unidade de saúde prisional. Projeto de lei número 3819. Autoriza a contratação emergencial de até 4 serventes para atuarem nas unidades de saúde e no SIAC-SUS, Centro Integrado de Assistência ao Cidadão. Tais solicitações se justificam de acordo com o disposto pela Secretaria Municipal de Saúde no processo 1990 de 2019, tendo em vista aos contratos que finam em 5 de julho e 18 de dezembro. A servidora que assumiu vaga no processo seletivo da Secretaria Municipal em março e servidora que solicitou aposentadoria no mês de abril de 2019. Ainda para atuar junto ao SIAC-SUS, uma vez que a unidade tem previsão de início das atividades no mês de julho do corrente ano. Projeto de lei número 3919. Autoriza a contratação emergencial de 5 agentes comunitários de saúde para atuarem junto às equipes dos ESFs, nas microáreas 1, 10, 14, 18 e 23. As contratações se fazem necessárias em face de que as microáreas encontram-se descobertas, mesmo com a realização do processo seletivo, com exceção da microárea 10, a qual vencerá seu contrato em 10 de julho de 2019. Projeto de lei número 4019. Autoriza a contratação emergencial de um profissional oficineiro com capacitação para desenvolvimento de oficinas terapêuticas do tipo 1. Trata-se de uma iniciativa estadual para a implantação do município de atividades educativas que devem ocorrer de forma articulada com a unidade básica de saúde, que irá atender pessoas em sofrimento psíquico e ou pessoas que usam drogas, não se limitando a elas. O foco do trabalho deve ser a promoção da saúde na perspectiva da educação popular, ligadas à música, teatro, artesanato, carpintaria, costura, cerâmica, fotografia, artes plásticas, entre outros, podendo funcionar como dispositivo de geração de renda e inserção no trabalho para seus participantes. Projeto de lei número 4119. Autoriza a contratação emergencial de 2 enfermeiros para atuarem junto às equipes de estratégia em saúde da família ESF. A necessidade de contratação emergencial deve-se ao fato de 2 das equipes de estratégia de saúde da família estarem incompletas, ou seja, sem o profissional enfermeiro por motivos de afastamento do profissional para tratamento de saúde e posterior licença maternidade e outro caso devido a pedido de demissão. Projeto de lei número 4219. Autoriza a contratação emergencial de 2 técnicos de enfermagem para atuarem junto às unidades de saúde do município. Destacamos que tais situações de contrato temporário se darão tendo em vista que a unidade SIAC-SUS tem previsão de início das atividades no mês de julho do corrente ano, sendo que posteriormente poderá se ter uma melhor noção sobre a necessidade de concurso para tais funções. Projeto de lei número 4319, altera a lei municipal número 5.326 de 2018, que autorizou a contratação emergencial de 2 auxiliares de farmácia, prevendo a possibilidade de renovação dos contratos por mais 1 ano, em função da necessidade de continuidade do serviço prestado.
serviço de assistência farmacêutica na farmácia básica e farmácia de medicamentos dos componentes especializados na farmácia do Estado. Projeto de lei número 4419, autoriza a abertura de licitação na modalidade de concorrência para a alienação de uma área de 212,30 metros quadrados, localizada na área industrial da BR-468. O imóvel, embora de área reduzida, tem potencial para receber empreendimentos capazes de desenvolver suas atividades em pequenas áreas, ofertar a empreendedores em processo de concorrência áreas definidas como industriais é uma forma de potencializar a indústria, o comércio e os serviços do município, trazendo ganhos socioeconômicos a toda a população. Projeto de lei número 4519, altera a lei municipal número 4.999 de 2014, a qual dispõe sobre a concessão de cesta básica aos agentes públicos municipais de Três Passos. A alteração se dará especificamente no anexo 1 da mencionada lei, uma vez que serão alterados itens das cestas básicas tipo 1, família, e tipo 2, individual, casal. Justifica-se a alteração tendo em vista o levantamento realizado junto aos servidores públicos municipais quanto ao grau de satisfação em relação ao programa Cesta Básica. Sem mais a ser lido nesse expediente, eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador William. Dando seguimento à nossa sessão plenária de hoje, a Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos convida todos os interessados para participar da audiência pública que será realizada nesta quarta-feira, dia 29 de maio, às 14 horas, aqui junto à sede da Câmara de Vereadores, para a prestação de contas da gestão da saúde referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2019, ou seja, meses de janeiro a abril, a ser feita pelo Executivo Municipal. Acompanhe você também essa importante audiência pública e fique por dentro da execução da receita e da despesa da área da saúde do nosso município por fontes, ou seja, municipal, estadual e federal, e como está o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde, conforme determina a Constituição Federal, que é de no mínimo 15%. Lembrando que essa audiência pública também será transmitida através da página do Facebook da Câmara de Vereadores de Três Passos instantaneamente. Lembramos mais uma vez que está aberta a enquete no site da Câmara Municipal de Três Passos sobre a telefonia móvel do nosso município. As pessoas que quiserem então responder essa enquete sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel aqui no município, podem acessar o site trespassos.rs.leg.br. Lembrando que há uma ação civil pública aberta pelo Ministério Público aqui da nossa comarca, a pedido da Câmara de Vereadores, da OAB e também do Sindiloja Celeiro, em função do alto número de reclamações do sistema, ou seja, da qualidade dos serviços prestados pelas empresas de telefonia no nosso município. Então essa enquete vem no sentido de reforçar esse pedido e também as pessoas que quiserem fazer uma notificação de dificuldades então que estão tendo com o sistema de telefonia móvel podem comparecer ao balcão do consumidor junto ao campus da Unijuí aqui de Três Passos e fazer essa notificação, que também é importante para ser juntada aos autos dessa ação civil pública impetrada pelo Ministério Público local. E sendo hoje a última sessão do mês, conforme previsto no regimento interno aqui da nossa casa, em seu artigo 191, não haverá o espaço do grande expediente, ou seja, os discursos dos vereadores, em função de que temos como entidade convidada esta noite o Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, representado pelo inspetor-chefe da Inspetoria de Três Passos, engenheiro civil Marcos André Grebin, o qual já convido então para que se faça presente aqui junto à mesa dos trabalhos. Queremos citar também e agradecer de forma muito especial a presença dos inspetores engenheiro civil Etier
Lauerman e também engenheira segurança do trabalho Dinara Cristina Vivian, assim como funcionários do CREA-RS, inspetoria aqui de Três Passos e demais profissionais que são vinculados ao Conselho aqui em nossa região. Então a gente quer agradecer mais uma vez a presença de vocês. Dar uma boa noite aqui ao Marcos, então, que vai daqui a pouquinho utilizar a palavra, já que nós fomos, então, de certa forma, recebemos uma correspondência aí no mês de abril desse ano, dando conta das comemorações de 85 anos, então, do CREA-RS, e solicitando um espaço, então, para que a entidade pudesse explanar a comunidade, enfim, sobre o seu trabalho. O CREA-RS, na década de 30, o crescimento no número de cursos superiores e a diferença entre as legislações estaduais referentes ao exercício das profissões incentivou o então presidente Getúlio Vargas, em 11 de dezembro de 1933, a assinatura do Decreto-Lei nº 23.569, que regulamentou as profissões de engenharia e agrimensura. A partir daí, instituiu-se o CONFEA, Conselho Federal com sede no Rio de Janeiro, e os CREAs, Conselhos Regionais. No Rio Grande do Sul, no dia 30 de maio de 1934, foi instalada a sede do Conselho da 8ª Região, abrangendo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sob a presidência do engenheiro civil Henrique Pereira Neto. Aproximadamente 4 meses após sua fundação, já constava o registro de mais de 1.000 profissionais. O primeiro profissional foi o agrimensor Arthur Adolfo Knack, de Cachoeira do Sul, e a primeira empresa, a Ipiranga S.A., Companhia Brasileira de Petróleo. Em 1958 foi criado o Conselho Regional, com sede no estado de Santa Catarina, ficando o CREA-RS atendendo somente os profissionais gaúchos. Em 1966, com o advento da Lei nº 5.194, foi criada a regulamentação do exercício das profissões da área tecnológica e incluída no sistema a profissão de engenheiro agrônomo. Nos anos de 1971 e 1972, a partir da necessidade de interiorizar e ampliar a atuação do Conselho, foram instaladas as primeiras regionais nos municípios de Pelotas e Santa Maria. Essa regionalização foi intensificada na década de 80 e hoje atua com 44 inspetorias nos maiores polos regionais do estado, sendo uma delas no município de Três Passos. Ao longo dessa trajetória de 85 anos, alicerçada na valorização das profissões da área tecnológica e na defesa da sociedade, o CREA-RS tem participado ativamente nas discussões técnicas que demandam conhecimento técnico-científico dos profissionais do sistema CONFEA-CREA para a retomada do crescimento regional e nacional. O CREA-RS congrega os profissionais das áreas de engenharia, agronomia, meteorologia, geologia, geografia e também os tecnólogos, abrangendo em nível nacional 1 milhão de profissionais. E aqui no estado, 70 mil que com seu trabalho atuam no Rio Grande do Sul, junto às 12 mil empresas. Além dos profissionais, integram o sistema as 72 entidades de classe e 47 instituições de ensino no estado do Rio Grande do Sul, completando a tríade ensino, regulamentação, associação. Presente em todo o estado pelas mãos de seus profissionais, o CREA-RS reafirma seu compromisso para garantir eficiência, economicidade e segurança à sociedade e também para que seus profissionais continuem sendo os responsáveis pelo desenvolvimento sustentável e futuro das próximas gerações. E a inspetoria aqui de Três Passos está criada em outubro de 1985. Esse é um breve histórico aqui do CREA, que a gente recebeu também. E agora a gente gostaria de passar então a palavra ao Marcos Grebin, que vai falar em nome aqui da inspetoria de Três Passos, fazer uma primeira explanação aqui para os nossos vereadores, e depois também a gente vai abrir o espaço então para que os colegas que quiserem fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário a respeito dessa nossa atividade de hoje também possam fazê-lo. Então, mais uma vez, boa noite, Marcos, seja bem-vindo aqui à Câmara de Vereadores de Três Passos.
Senhoras e senhores, eu cumprimento o senhor vereador Vinícius Araújo, extensivamente aos demais vereadores. Cumprimento todos os profissionais aqui presentes. Cumprimento a comunidade em geral. Eu venho aqui hoje como inspetor-chefe da Inspetoria de Três Passos e quero dizer que estamos muito felizes comemorando esses 85 anos que foram alicerçados no trabalho para garantir a segurança da sociedade através das diversas áreas de atuação dos profissionais. Os 85 anos de fundação do CREA Rio Grande do Sul constituem um marco para os engenheiros e para a engenharia gaúcha. Não podemos deixar de lembrar da primeira vice-presidente no exercício da presidência, a engenheira Alice Coelho Scholl, e de todos os ex-presidentes, diretores, profissionais que ao longo desses anos constituíram e trabalharam com afinco para este conselho, um dos mais importantes do Brasil, e desejaram um grande futuro para o CREA Rio Grande do Sul. Afinal, a presença de profissionais habilitados, devidamente registrados, garante a qualidade e segurança para milhares de pessoas. Quero lembrar aqui também dos colaboradores da Inspetoria de Três Passos, que estão aqui hoje presentes, Luiz, a Magda, que possuem uma grande importância, uma grande parcela de contribuição nesses 85 anos. Certamente vocês foram muito importantes na construção desse conselho, para que ele se tornasse o que é hoje. Tenho certeza absoluta que vocês não medem esforços para realizar as suas atividades do dia a dia. Abrangendo mais de 20 municípios, a Inspetoria de Três Passos tem o compromisso de orientar, valorizar e fiscalizar o exercício ético, legal das profissões vinculadas ao CREA Rio Grande do Sul, garantindo segurança, sustentabilidade e eficiência à sociedade. Compromete-se em praticar ações voltadas para o bem e para a qualidade e para um futuro. Os profissionais do CREA emitem um documento chamado Anotação de Responsabilidade Técnica, documento que forma o acervo de cada profissional e garante à sociedade a certeza de que aquele que executa o serviço está legalizado. Neste ano de 2019, os profissionais registrados na Inspetoria de Três Passos foram responsáveis pela emissão de mais de 2.000 ARTs, mostrando a importância da região e se destacando entre as principais do Estado. Ao responsável técnico, cabe exercer a sua profissão em observância aos princípios éticos, tecnológicos e ambientais compatíveis com as necessidades da sociedade. Muito obrigado. Beleza, a gente agradece essa primeira manifestação do engenheiro civil Marcos Grebin, ele que é chefe da inspetoria do CREA aqui de Três Passos, e a gente gostaria já de, na sequência, de poder abrir o espaço também para os colegas vereadores que quiserem fazer alguma manifestação, e depois também a gente vai também fazer a entrega aqui simbólica de uma placa também em nome do Legislativo de Três Passos, em forma de homenagem a esses 85 anos do CREA RS. Então, o pessoal que quiser pode se manifestar. Vereador Ido Roden. Muito bem. Parabenizo a entidade representativa que tanto tem prestado serviços éticos em nossa comunidade. Eu faria uma pergunta e, evidentemente, que nós estamos falando aqui e tem muita gente em casa. E para eles que nós também temos que nos dirigir, para que seja facilitado o entendimento daqueles que nos veem através do Face e nos ouvem através da rádio. Então, por exemplo, gostaria de fazer uma colocação, e aí o senhor pode fazer o contraponto. Quando tem uma construção, e ela não tem atendido
a legislação pertinente. O órgão, o CREA, tem poder de interditar essa obra. Tem? Vou responder do meu conhecimento, mas se o Luiz, que é o nosso fiscal aqui da região, quiser participar aí com nós. Pode sentar lá na frente. Luiz também, Araújo, a gente quer Isso. convidar para que participe conosco aqui na mesa. Eu vou respondendo, o Luiz me corrige se eu estiver errado, mas por gentileza. O CREA, na verdade, não pode interferir, não pode interditar a obra. O CREA, ele fiscaliza o profissional. Ele vai lá verificar se existe um profissional habilitado responsável pela construção. Seria isso, né, Luiz? Boa noite a todos. Quero saudar a oportunidade de estar aqui. Falar do trabalho da gente é sempre muito bom. Saudar o presidente da mesa, o Vinícius, a todos os vereadores, ao público que hoje se faz presente, principalmente aos engenheiros e a minha colega, e os ouvintes de casa. Realmente, como o Webem colocou, o nosso poder de polícia é no sentido de fiscalizar e exigir o registro do profissional. Então, o nosso poder de polícia não vai no sentido de interditar uma obra. Esse poder de interdição cabe normalmente às legislações municipais, né, e algumas ações no sentido, principalmente, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o CREA, quero dizer para todos os ouvintes, né, que nós não temos o poder de interdição. Nós somos uma entidade que tem como compromisso e como obrigação de lei fazer o registro do profissional e fazer a fiscalização das atribuições. O que eu quero dizer com isso? Que é o nosso compromisso verificar a atividade que está ocorrendo e se essa atividade é pertinente aos profissionais tecnológicos vinculados ao CREA. Então, não sei se eu respondo essa pergunta. Isso inicia o processo de discussão. Vereador Arley Tomazoni. Boa noite a todos. É indiferente quem responde a pergunta. Na opinião dos senhores, qual a maior dificuldade hoje do Conselho, se é que existe, né? Alguma dificuldade? E o que nós, como vereadores, né, Poder Legislativo, poderíamos ajudar? Vereadora Arley, muito pertinente a pergunta, né? Um minuto para eu trocar de microfone. Muito pertinente a pergunta. Para nós é importante que todo o legislativo trabalhe junto com os conselhos, né? Nós temos a oportunidade hoje de ter mais de 300 profissionais registrados no conselho do CREA, né? Como já mencionado antes ali. Então, assim, nós temos eu acho que uma grande importância, né? Com relação principalmente a participar de audiências públicas, de fazer pareceres com relação a algum tipo de modificações que venha acontecer na Câmara. Eu acho que o CREA poderia ser uma entidade que poderíamos trocar algumas informações. Então, eu não sei de que forma isso pode acontecer institucionalmente, né? Mas eu acho que os profissionais do CREA estão sempre à disposição para fazer, né, alguma coisa nesse sentido, né? Hoje a gente tem muita preocupação, evoluiu muito com relação à legislação, né? Então a parte ambiental, né? A parte de plano de diretores, né? Desde que a gente queira que o nosso município cresça com sustentabilidade, com certeza os profissionais da área tecnológica do CREA teremos muito a contribuir. Então eu acho que eu devolvo a pergunta, né? De que forma nós, profissionais do CREA, podemos, né, ajudar as câmaras de vereadores. Então, nesse momento a gente estamos aqui, né, fazendo essa audiência para nos pôr à disposição também da Câmara, né, que a gente possa participar sempre dessas atividades. Vereador Jair, se manifestar? Boa noite a todos. Eu tenho uma
eu tenho já a informação, mas tenho muitos colegas que ainda não têm essa informação e gostaria que ela fosse então repassada pelo pessoal do CREA. É sabido que nós, nos últimos dias, últimos meses, tivemos a organização, a constituição do Conselho dos Técnicos Agrícolas, Conselho Nacional. Nós hoje ainda fizemos parte do CREA. Temos alguns profissionais que são técnicos e são a nível superior, agrônomos, tecnólogos, enfim. Então, a primeira pergunta é com relação a esses profissionais, qual é a orientação que o CREA está passando, como é que vai funcionar, tudo nesse sentido. Se nós podemos passar para outro conselho, temos que ficar com os dois, ou nesse sentido assim. E a segunda pergunta, com relação a esses projetos que nós temos e tivemos, houve já a participação nos últimos tempos, nós temos modificação do plano diretor do município sendo trabalhado e está havendo essa participação do pessoal do conselho, isso ainda não está acontecendo. Bom, eu sou da área da fiscalização, mas como da fiscalização a gente acaba se envolvendo também no administrativo, a Magda teria uma condição até melhor de responder a primeira parte. Dizer para vocês que o CREA em Porto Alegre são 9 andares e a minha colega Magda fala por esses 9 andares lá. Então é bastante coisa para a gente saber e se atualizar de tudo que acontece, né? Mas vamos lá. Realmente, o ano passado houve uma aprovação da formação, na verdade, de 2 novos conselhos, que é os dos técnicos industriais e dos técnicos agrícolas. Esses 2 núcleos de profissionais estariam se separando do CREA. Nós ainda permaneceremos ainda com os técnicos em segurança do trabalho, que não são industriais e nem são agrícolas. Então, os técnicos de segurança do trabalho continuarão conosco. Os técnicos industriais, né, que são eles diversos também, né, eletrotécnicos, eletromecânicos, mecânicos, eletrônicos, né, e nós temos muitos profissionais que são profissionais técnicos e nível superior, né. Me permita aqui falar do Ronaldo Silveira Funchal. O Ronaldo, ele tem os 2 títulos, ele se formou na História Técnica Federal de Pelotas e depois acabou fazendo como técnico e acabou fazendo engenharia elétrica. Então, como é que fica a situação pertinente ao Ronaldo? Então, ele é um técnico industrial e ele é também engenheiro civil. Então, no CREA, quando você registrava um título de nível superior, o de técnico ficava ainda nas suas atribuições, mas você ficava com os 2 no mesmo título, na mesma carteira, no mesmo cadastro. Esse cadastro hoje migrou automaticamente para o Conselho dos Técnicos Industriais. Então, o Ronaldo hoje, né, como eu peguei como exemplo, o profissional que for engenheiro e técnico e ele precisar apresentar uma certidão dos 2 títulos, no caso específico do industrial, ele vai ter que ter registro nos 2 conselhos. Então, os técnicos, como não pertencem mais ao CREA, nós não teremos mais vinculado ao CREA, então nós não daremos mais atribuições, né, o CREA não dará mais atribuição a esse profissional pelo CREA, e sim pelo Conselho dos Técnicos. Já com relação aos técnicos agrícolas, eles ainda não migraram ainda, né? Por uma questão organizacional dos próprios profissionais, né? Os técnicos já constituíram o Conselho Federal, eles já fizeram todo o estatuto, tem presidente, já tem ordenador de contas e está funcionando. Então, o Marcos, na sua pré-eleição, colocou que nosso principal documento, né, de fiscalização e também dos profissionais é a anotação de responsabilidade técnica. Os técnicos não têm o ART, eles têm TRT, é um termo de responsabilidade técnica. Né? Então, os agrônomos da área de agronomia ainda não migraram por uma questão organizacional. A lei que instituiu é automático, né?
Inclusive, né, Locatelli, que é técnico, né, os valores arrecadados pelos técnicos hoje já tem uma conta própria que nós estamos depositando um percentual desse valor, né, que é 90% de tudo que os técnicos registrarem no CREA de valores, já tem uma conta vinculada. Só o CONFEA, que é o federal, só está esperando os técnicos agrícolas dizer, ó, nós somos esse, nós temos esse CNPJ, nós temos essa conta, e vai migrar automaticamente todos os técnicos. Já nós temos essa situação que também, quando acontecer, pode ter problema, é com relação aos 2 títulos, né? Então, um profissional que tiver técnico agrícola e depois tiver registrado engenharia agronômica, possivelmente vai ter que fazer essa situação, né? Então, quem for superior vai ficar no CREA, quem for, migra para o outro. Então, se tiver que ter um registro, uma certidão como técnico, vai ter que pedir lá para o outro conselho. E acredito que vai ter que pagar os 2 se for necessário, né? Eu não sei como é que vai ficar, né? Não estou dizendo que tenha hoje, né? Nós respeitamos muito os outros conselhos, né? Mas tem situações que o pessoal prefere ter 2 registros, né? Nós temos isso que nós chamamos de sombreamento de atribuições. Tem algumas profissões que se sobrepõem a outras, né? E daí chega num limite, né, do que é um e o que é outro. Então, nós temos esse exemplo hoje nas engenharias, que é a engenharia química, e que pode ser tanto no CRQ como no CREA. Então, eu acredito que vai ser uma situação que cada profissional decida, né, qual conselho que ele vai fazer parte ou se vai fazer parte aos 2. A outra pergunta é com relação ao plano diretor. O plano diretor, ele passa nas prefeituras, né, com relação se forma conselhos, né? O CREA faz parte de vários conselhos nas prefeituras, né? Então, a gente recebe um ofício, a inspetoria recebe um ofício, né, e é indicado, feita uma reunião, indicado profissionais para fazer parte desses conselhos, né? Nós aqui, assim de cabeça, eu me lembro, a gente faz parte do Conselho de Trânsito, de Habitação, né? E esses conselhos possivelmente vão fazer parte do plano diretor. Eu, como fiscal e da minha prática, né, as prefeituras, os municípios acabaram contratando empresas especializadas quando tiveram que fazer o plano diretor. Isso foi uma exigência lá atrás do Ministério das Cidades, que exigiu que as prefeituras se adequassem ao plano diretor, senão não teria recursos do Ministério das Cidades. Então, as prefeituras foram compelidas a fazer essa adaptação aos seus planos diretores. O plano diretor é uma atividade com múltipla profissional, né? Então, existem muitos profissionais envolvidos na confecção desse plano, né? Não é só medir as áreas da cidade, definir os perímetros urbanos, né? Tem que definir a questão das APPs, a questão do aproveitamento de solo, né? Então, envolve múltiplos profissionais de várias áreas, inclusive de outros conselhos. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereadora Rosane? Boa noite a todos. Meus parabéns, primeiramente, aí pelos 85 anos no Estado. E a minha pergunta seria, quanto tempo em 3 passos? Sabemos que a função é fiscalizar. E qual a área de abrangência, então, que vocês atuam? Muito bem. Nós estamos em 3 passos há 33 anos, eu não vou precisar os municípios, mas no mês 10 agora faz 34 anos que a gente está em 3 passos. Então vejo o Ivo balançando a cabeça, o Ivo é dessa época ainda, né, Ivo? O CREA, a história do CREA começa um porão da prefeitura, né? Foi uma área cedida pelo CREA. O nosso primeiro colega que trabalhou aqui, que é um pouco antes de mim, foi Jandir Turra, né? E depois disso há uma particularidade no CREA, que a Magda subiu uma cadeira lá e nunca mais nos deixou, né? Então, não vou falar no tempo de CREA, né? Mas a Magda pertence a 32 anos desses 34. Então, é praticamente uma história viva, né? Então, da história do CREA, né? Participa
né? A gente pergunta para a Magda, ela sabe qual caixa que está, sabe qual fez, e é difícil a gente duvidar dela, porque dificilmente ela erra num dado que passa para nós ali, né? E, então, assim, e houve uma evolução nesses 34 anos, que eu gosto muito de contar. Eu estou há 24 anos e faço uma pequena historinha, né? Quando eu comecei no CREA, o equipamento mais sofisticado que a gente tinha era uma máquina de registrar, uma burra daquela de banco, porque naquela época a gente recebia na inspetoria, a gente tinha ainda, só podia pagar no Banrisul ou na inspetoria os documentos, né? E logo em seguida a FEBRABAN determinou que documentos para circular em banco tinha que ter código de barra. Para quem não tinha nem computador, vocês imaginam o que foi uma transição, né? Então, foi uma coisa assim que maluca, né? Aí vem a tal da internet, uma coisa louca, né? Então daí nós começamos com o sistema da Embratel. E hoje, né, a gente tem hoje uma situação hoje de descentralização, né? Que no começo a gente tinha que mandar tudo por malote, era papel, né? Nós tínhamos 2 andares no CREA só para digitar esses documentos, principalmente a RT. Então hoje nós temos um sistema todo online, nós somos um conselho moderno, né? Nós da fiscalização hoje, nós trabalhamos na rua com um smartphone. Nós temos, a gente leva a prancheta ainda porque a gente não conseguiu se desapegar de levar alguma coisa para chegar no serviço. Mas hoje o nosso smartphone seria o suficiente para a gente ter todo o histórico do profissional, da empresa. A gente tem como rastrear muitas coisas, né? O nosso sistema hoje é tudo georreferenciado, né? Então a gente tem hoje condições de mostrar o serviço, né? Obra-serviço, clicando num pontinho no mapa, a gente abre o relatório, sabe que hora foi feito, olha a fotografia, né? E nós temos um sistema off e online, porque nós não temos a telefonia como as reclamações, a gente ainda não tem ainda uma telefonia que nos dê uma condição de a gente fazer tudo online. Então, pensando nisso, a gente tem o sistema off também. Com relação aos municípios, nós fiscalizamos praticamente os mesmos municípios da Muceleiro. A Muceleiro são 21 municípios, nós temos 19. Né? Por uma questão operacional, há uns 5, 6 anos a gente transferiu Chiapeta e Acorá para a inspetoria de Juí. Então, os municípios são os mesmos da Muceleiro, né? Foi uma coincidência, para nós facilita muito a gente trabalhar, às vezes a gente precisa trabalhar a questão das prefeituras e tal, nos facilita muito isso. Então nós temos hoje 19 municípios na nossa inspetoria. Gostaria também de fazer uma questão aqui. A gente sabe que temos muitas pessoas que nos acompanham, da comunidade, as nossas sessões, e em termos assim de questão de fiscalização, existe um canal também do CREA, que é o Disque Segurança, né? Onde as pessoas podem aí contatar. Então, se de repente vocês puderem dar algum detalhe a mais de como que funciona, enfim. Inclusive tem uma colinha aqui, se precisar. Realmente, para nós facilita muito quando a nossa fiscalização é direcionada, né? E esse disco de segurança pode ser usado a qualquer momento, não há necessidade de identificação, né? Só explicar para vocês como funciona. Então a pessoa vai ligar lá para tirar uma dúvida, para fazer uma denúncia, o que for, né? Nós da fiscalização, né, nos chega uma diligência, o qual nós temos um compromisso com a comunidade, né, de fazer um retorno em até 48 horas sobre esse disco de segurança. E a gente faz isso. Às vezes o retorno é dado uma resposta dizendo que a gente não tem a possibilidade de ir naquele dia, né, mas em 48 horas a gente vai estar fazendo uma resposta, nem que seja indicando o dia, né. Nós temos, como já falei antes, 19 municípios e só um agente fiscal que faz toda essa região. Então, a gente tem um roteiro para ser seguido, né? A gente tem toda uma situação de situações que a gente tem que fazer e também primar pela economicidade. Então, conforme o tipo de empreendimento, a gente vai dar uma prioridade total, né, de ir até o local, né, se tem risco, se tem uma questão de segurança. Senão, a gente vai entrar no roteiro normal de fiscalização. Se o agente fiscal esteve naquele local, né, 2, 3 dias antes, ele vai voltar lá
dentro do roteiro, né? Mas esse disco de segurança pode ser feito a qualquer momento, tanto por telefone como pela internet. Por telefone é o 0800 510 2563. E pela internet é disque.segurança sem o cedilha, @crea-rs.org.br. O nosso site traz muitas informações para a comunidade e pode ser pego lá direto no site. A gente tem alguns serviços da comunidade, além de notícia, informações, né, sobre as atividades que a gente vem fazendo em todo o estado. E lá pode ser visto esses números, pode ser feito lá também num link específico para esse disco de segurança. Mais algum colega queira se manifestar? Vereador Locatelli? Também a título de informação, principalmente para quem ouve, que o pessoal vê muitas vezes as placas identificativas nas obras. Eu faço uma ampliação pequena lá na minha casa, tem que ter vamos dizer assim, o projeto e a identificação, ou assim, só para esses dias alguém me perguntou, não é a minha área muito, né? Então, qualquer coisa que eu faço tem que ter a identificação e o projeto, ou não é bem assim? Você deve estar te referindo à construção civil. Ainda tem umas coisas que demoram muito para a gente pegar como lei, né? Nós tivemos um ato normativo de 1970, que até hoje é cobrado de nós, que tinha situações que não haveria necessidade, que tinha uma metragem mínima e conforme o tipo de residência que fosse construir, se fosse unifamiliar e de madeira, não precisava. Esse ato caiu há muito tempo, então hoje, né, toda atividade de engenharia, né, há necessidade de engenharia profissional. Então não é a área que determina, sim o tipo de engenharia que vai ser feita, né? Eu falo engenharia porque nós vamos, gostaria de dissertar um pouquinho sobre algumas áreas que nós trabalhamos e as pessoas talvez não notem que a gente tem alguém da engenharia trabalhando naquele momento, né? Então nós temos uma comunidade bastante no interior, né? E a gente tem uma participação muito grande, né, com relação à atividade, seja ela agrícola maior ou menor, né? Nós temos muitas das atividades familiares são cobertas pela própria Emater, né, que tem trabalhos específicos, né, com relação à agricultura familiar, que são os técnicos registrados ao CREA, tanto os técnicos agrícolas, como engenheiros da área da agronomia, né, que todo e qualquer projeto, seja, vou tentar exemplificar alguma coisa para esclarecer, né, nós temos todos por uma necessidade do Banco Central, né, que tem uma normatização, todos os créditos rurais têm que ter a participação de um profissional registrado no CREA. Então, se vocês virem um trator, uma máquina, uma lavoura, todos têm que ter uma participação já desde lá do financiamento, né? Então, às vezes, algumas entidades disponibilizam esse serviço para a comunidade, né? E se não, o produtor tem que contratar um profissional dessa área, né? Então tem as cooperativas que fazem muitos projetos, né? Então a lei exige também a participação de profissionais com relação à orientação ao uso de agrotóxicos. Então nós não temos nenhum produto que seja considerado agrotóxico vendido sem que tenha a orientação de profissional. E isso é passivo da nossa fiscalização, é passivo da fiscalização da Secretaria da Agricultura do Estado e outros órgãos ambientais. Então, antes de ser vendido qualquer agrotóxico, tem que ter a participação de um profissional. Então, assim, com relação à parte rural também, a gente orienta com relação à construção civil também. A construção civil também é passível de fiscalização e há necessidade de profissionais da área de engenharia civil também para as construções. Eu costumo dizer que o ilícito existe não
pelo local, sim pelo tipo de serviço que venha a ser feito, né? Então hoje, como eu comentei antes, a parte ambiental também existe vários profissionais, né, envolvidos. Nós temos fiscalizado muito e orientado muito com relação à segurança do trabalho, né? Hoje, para você ter uma armazenagem de produtos agrícolas, é uma área que a gente está trabalhando bastante, né? A gente passa bastante orientação com relação à segurança do trabalho, né? Nós temos no estado, nós somos campeões no Brasil em acidentes de pessoas com relação ao armazenamento de produtos agrícolas. Claro que a gente é o foco da nossa região aqui, de muitos produtos agrícolas, né? Mas isso tem que ter uma participação forte dos profissionais com relação à segurança do trabalho. Então essa é uma área que cresce muito na nossa região aqui, né? E cada vez vamos ter mais profissionais se especializando nessa área, né? É uma área que cresce bastante, né? A gente tem muito acidente, né? E os acidentes acabam levando um foco da fiscalização, e a gente já teve vários óbitos em obras aqui na região, então não deixa de ter uma necessidade da gente ter mais profissionais aí trabalhando nessa área. Mais algum colega? Vereador Tocha. Boa noite, obrigado pela presença aí. Araújo. 2 Araújo na mesa, a gente tem que respeitar, né? O Marcos, obrigado também pela participação. A minha pergunta, ela surgiu agora, de última hora, é uma questão bem técnica e em função até da minha atividade de IBGE, né, que a gente também faz acompanhamento através de pesquisas na área da agricultura e agropecuária, sobre zoneamento agrícola, né. O CREA tem atuação na determinação desse período do zoneamento, como é que se constrói isso, ou tem alguma influência? Eu não sei se ele é um conselho só consultivo ou deliberativo, porque, eu vou só por porquê da minha pergunta, né? Se tem uma forma de uma construção em relação a isso. Nós temos um zoneamento agrícola apenas no estado do Rio Grande do Sul, porém, nos últimos anos se tem a prática, por exemplo, a gente chama do soja safra e safrinha, milho safra e safrinha, ou do cedo e do tarde. E isso gera uma estatística que é bem difícil para nós técnicos de pesquisa formar um número, porque o rendimento da safra do primeiro período é um, e o rendimento da safra do segundo período é outro, ele é menor. Isso influencia em dados que a gente tem que justificar, né? Resumindo, reduz a média de produção do estado, esse número, né? Então a pergunta seria, eu sei que tem estados que existe por lei a determinação de 2 zoneamentos, o primeiro e o segundo, e ficaria bem mais especificado qual é a safra de cada um, né? Então eu não sei se existe uma participação, uma influência, se tem a possibilidade de uma construção nesse sentido, de uma determinação mais real, porque na verdade a gente tem 2 safras no Rio Grande do Sul, pelo menos em parte do estado, e a legislação só determina um zoneamento para elas. William, assim, obrigado a pergunta. Eu, como fiscal, eu não tenho essa resposta para te dar. Eu não poderia falar pelo CREA, mas devido a gente conviver com vários profissionais da área, né, a gente pode dar uma pinceladinha, assim, né. Mas assim, então, eu como atribuição, eu não tenho como, eu sou, digamos assim, vamos falar legislativo e executivo, né, nós no CREA temos os 2, né. Então, temos um sistema de câmaras que determinam as normatizações para nós. Então, vou tentar explicar assim. Nós temos um Conselho Federal que faz uma decisão, uma norma, e depois desce para os estados, né? O CREA do Rio Grande do Sul tem 8 câmaras, no qual agregam vários profissionais. Esses 320 profissionais, eles são divididos em 8 câmaras, né? Então, tem várias engenharias muito parecidas, né? Então, assim, então nós teríamos a agronomia é uma câmara, para agregar profissionais referentes à agronomia. Então vai pegar todos os técnicos, os engenheiros agrônomos, né, e algumas outras profissões que ficariam ali na agronomia. Para nós, do CREA, teria que chegar pronto essa determinação de como nós fiscalizar, mas nós não fiscalizamos a questão do uso do solo dessa forma, né? De que forma o CREA podia participar? Eu não sei qual que é o órgão que determina, né? Eu vejo isso e leio na questão do banco, né?
Vai ser liberado o zoneamento agrícola, né? Vou dar como exemplo aqui. Talvez tenha uma participação, mas não assim direta nossa, né? Então, quem determina o zoneamento agrícola em Palmares do Sul para poder plantar soja, né? Não tinha zoneamento agrícola para soja, então ficava fora dessa forma. Com certeza, profissionais do CREA fizeram laudos, fizeram levantamento, né? Dizendo que lá há a possibilidade de trabalhar, mas aí não seria o CREA, seria profissionais do CREA que estariam fazendo essa situação, né? Paraná tem um vazio sanitário, alguém definiu isso, possivelmente estudos de profissionais referente ao CREA. Então lá no Paraná não tem como fazer safrinha porque não dá tempo de fazer, foi uma determinação estadual, alguma coisa lá, né? Então profissionais do CREA fariam parte, mas nós especificamente, né? Podia ser que houvesse uma força-tarefa onde o CREA fizesse parte de alguma forma, mas não seria nós funcionários. O CREA determinaria que algum profissional dessa Câmara, um conselheiro, alguém fosse fazer parte de um estudo. Mas não seria... Colaboraria com uma construção do Ministério, com certeza com a participação do CREA, então. Como um conselho que é uma função, né? Eu dar como exemplo os conselhos municipais. Obrigado. Então, talvez tenha um conselho federal que o CREA tenha assento. Ok? Vereador Ivo Ziegel. Boa noite a todos. Sou o presidente, o Vinícius, os dois também que fazem parte do CREA, que estão lá. E o pessoal lá dos fundos, meus amigos, ex-vereador bateria, tantos anos junto, né? E o bateria está louco para voltar de novo. Sim. Ele quer voltar, tá? Eu vi ele, olha, de um papo na esquina, não com a igreja dele, com outra igreja. Mas eu estou brincando, né? Sabe? Nós era sempre assim, mas foram muitos anos juntos. Mas funcionários da casa, e os demais lideranças que estão na plateia. Eu escrevi isso aqui em extenso, folha, e no fim risquei para lá e para cá, e não me entendi nem eu mais aqui. Né? Então vai sair do jeito como é o meu jeito, pronto. Né? Eu quero dizer para os funcionários do CREA que eu admiro muito vocês. Eu tenho uma admiração muito grande. Quando eu olho lá e vejo a cabecinha chacoalhando assim, né? É porque está confirmado. Né? E até mando um abraço para o Turra, que eu não enxergo mais. Então, uma entidade que contribui com o crescimento de Três Passos e região, participando de 34 anos do desenvolvimento da nossa cidade. Aí ficou pequenininho escrito se tem alguns riscos nessa profissão, nesse trabalho de vocês. Com relação a riscos, né, eu vou falar da minha situação pessoal, né, um dos maiores. Você sabe que hoje a gente depende de deslocamento, né, em toda a região. Eu faço uma região maior ainda na função que estou hoje. Eu acho que um dos riscos maiores que eu tenho é o próprio trânsito, né. A gente passa durante muitos dias viajando longe, né. Nós temos um PPRA que nos leva a ter o risco minimizado pelos nossos EPIs. Então, hoje, a gente, quando vai numa obra, a gente tem EPIs. Eu tenho algum equipamento que eu uso para fiscalização em propriedades rurais, que a gente faz também, onde a gente, às vezes, tem que mexer em algum produto contaminado, né, principalmente agrotóxico, né. Então, os riscos que a gente passa são de riscos físicos, né. Dizer assim que a gente melhorou muito com relação
ao respeito ao nosso trabalho. Então a gente quer agradecer aqui aos profissionais que nos valorizam, assim como a comunidade em si. Então hoje nós temos, todos os nossos profissionais são identificados por uniforme, né? Alerto a toda a população que nos ouve, né? Nós temos os nossos carros identificados, nós trabalhamos identificado. Fiscal do CREA, se tiver que deixar um documento, ele vai deixar um documento público, existe brasão. Nenhum fiscal do CREA recebe qualquer valor, né? Todo documento que nós deixarmos vai ter prazo para defesa, nós respeitamos a ampla defesa e o princípio do contraditório. Então todos receberem qualquer notificação, qualquer auto de infração, eles vão ter um prazo para se dirigir até a inspetoria, providenciar sua defesa, providenciar sua regularização. Então eu diria que os riscos que nós temos, Ivo, hoje, seria com relação aos riscos físicos inerentes da atividade, com relação aos que nós tentamos minimizar ao máximo, né, com relação aos equipamentos que a gente usa. Então, são esses riscos. E mais risco nós não vimos assim com a possibilidade, né, de termos outros, né. A comunidade nos recebe muito bem quando a gente chega, seja numa obra, seja em qualquer empresa, né. Nós fizemos uma fiscalização específica em propriedades rurais, o qual, como eu falei antes, a gente tem uma preocupação com relação ao uso de agrotóxico. Então a gente vai na propriedade para ver o produto que ele está usando e quem está oferecendo esse produto, quem está vendendo e quem está orientando ao uso. Então seriam essas atividades que a gente teria um risco físico maior, seriam essas. Não sei se responde, era essa a tua indagação. Vereador Gilmar Maier. Boa noite a todos, ao Luiz Araújo, ao Marcos Gerbin, pela presença, obrigado, aos demais profissionais que estão aqui nos acompanhando. Eu gostaria de saber se existe um número de profissionais na área de engenharia civil credenciado aqui em Três Passos, se tem um número, e como é que está o setor da construção, se ela teve um aumento, ou diminuiu, ou se está estabilizado a construção civil, assim, no modo geral, assim. Não sei, de repente, qual é que responderia, se é o Marcos. Obrigado. Tu tem os dados de esse número, por acaso, Magda? Não, esse número de profissionais da área da engenharia civil, então, infelizmente, a gente não tem conosco esses dados, né? Até porque são vários profissionais da área de engenharia, então a gente não trouxe esses números aí. Com relação à construção civil, eu vou responder pelo que a gente vivencia, né? Eu sou engenheiro civil, então nos últimos 4 anos está havendo uma decadência no número de obras, né? Mas nos últimos 2 anos, o que eu percebo é que estabilizou num novo patamar, né? A gente viveu aí, alguns anos atrás, um boom na construção civil, né? Através do fomento do governo federal, obras públicas, né? Copa do Mundo. Então, isso aí tudo acabou alavancando a construção civil, que, querendo ou não, é o que move a economia do nosso país, né? Então, nos últimos anos, houve, né, acabou caindo o nível de construção civil, e que, no nosso entendimento hoje, assim, o que a gente vivencia, a nossa região, pelo menos, né, chegou num novo patamar. Nos últimos 2 anos está estabilizado, né? Esse ano ainda iniciou um ano com uma expectativa boa, né, mas depois houve um recuo, então teve essa variação, então, em função da política também, isso tudo acaba influenciando, né, na economia, né, e consequentemente na construção também.
Mais algum colega queira se manifestar? Não havendo oradores então inscritos, a gente vai se encaminhando então aqui para fechar o espaço da participação do CREA, a inspetoria aqui de Três Passos, da nossa sessão plenária. A gente quer, em nome aqui da casa, em nome do Poder Legislativo de Três Passos, entregar aqui ao Luiz e também ao Marcos uma placa simbólica aqui de homenagem então aos 85 anos do CREA, parabenizando pelas atividades que desenvolve diariamente, enfim, pela credibilidade que possui junto à nossa comunidade. Então, em nome dessa casa, a gente quer deixar aqui em mãos ao Marcos. Se quiser abrir aqui também depois, a gente pode fazer a leitura da placa e... Acho que aqui só fazer o... Aí, aqui, ó, só puxar aqui daí, né? E aí, aqui nós temos a placa, se o Marcos quiser fazer a leitura também. E aí depois, se a gente conseguir aqui, é que estamos no meio da sessão, né? O ideal seria a gente poder tirar uma foto aqui em conjunto entre todos os vereadores aqui, né? Então, vamos ter que ficar conversando aqui no microfone, porque a sessão é ao vivo, né? Nós vamos então aqui fazer a entrega aqui oficial, então a Cris vai tirar uma foto aí. Quer fazer a leitura, Marcos? Homenagem CREA 85 anos. O Poder Legislativo de Três Passos parabeniza o CREA Rio Grande do Sul pela passagem dos 85 anos de criação desta tão importante instituição no nosso estado, aproveitando para homenagear os integrantes que fizeram e fazem a história deste conselho, que prima sempre pela valorização da área tecnológica, garantindo a segurança da população, melhorando a qualidade de vida das pessoas, integrando os profissionais e a sociedade. Desejamos que esta trajetória siga firme e forte nas próximas décadas, contando sempre com o apoio deste Parlamento. Vinícius Bindé Arbo de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Três Passos, 27 de maio de 2019. Muito obrigado. Então, a gente agradece, então, e se quiserem fazer alguma consideração final também, fiquem à vontade. É o Luiz Araújo, o Marcos Grebin aí, que representaram, então, a inspetoria do CREA aqui de Três Passos. A gente quer agradecer, assim, a oportunidade de ter vindo aqui. Eu, como funcionário, me sinto muito honrado em ter tido a oportunidade. Agradeço ao Vinícius e também ao Marco de ter ele, né, me chamado aqui. Quando a gente fala do trabalho da gente, é muito bom, né? E dizer à comunidade que o CREA, a sua inspetoria fica na rua Roque Gonzalez, 378, no edifício profissional. Funciona das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30. Estamos lá à disposição da comunidade, né? Assim como dos vereadores, né? Me comprometo em trazer os dados para o Gilmar. Isso é só um clique ali, nós temos na nossa página, né? Não lembramos de trazer. A gente tem estratificado por profissional. Tá, mas eu tenho como estratificar e te dar por município e todas as áreas, né? Então, assim, ó, agradecer imensamente a oportunidade de a gente ter vindo aqui, né? E nos colocar à disposição dos vereadores, tanto na sessão, né, como em qualquer outra situação. A gente está ali à disposição de qualquer situação que vocês tenham, algum dado que a gente possa gerar, né? A gente é uma autarquia pública federal e está à disposição de toda a comunidade. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Luiz Araújo. Obrigado também ao Marcos, né, e a todos os profissionais que acompanharam então essa sessão plenária, que não deixa de ser uma sessão especial, então, pelos 85 anos do CREA-RS. A Câmara de Vereadores estão atendendo a esse convite, esse chamado, de trazer um pouquinho, explanar para a comunidade o trabalho que o CREA desenvolve. E ainda nessa semana, que é justamente a semana, né, agora em 30 de maio, quinta-feira, então vai ser celebrado esses 85 anos. Então, obrigado mais uma vez. A gente desfaz aqui a mesa dos trabalhos para poder dar sequência, então, à nossa sessão plenária da noite. Pois é, vamos tirar a foto, então. Então, vamos conversando aqui, Tocha, enquanto a gente tira a foto.
Apenas para o pessoal que está nos ouvindo, então a gente vai organizar aqui para tirar uma foto entre os vereadores com a entrega dessa placa em homenagem do Poder Legislativo ao CREA-RS. Os profissionais do CREA que estão aqui junto, quiserem vir até aqui também, podem ficar à vontade, venham até a frente aqui para que a gente possa registrar esse momento aí, então. Sessão plenária da Câmara de Vereadores de Três Passos, transmissão através da rádio difusora e também através do Facebook. Estamos hoje na última sessão do mês de maio e por isso recebemos então a presença dos representantes do CREA-RS que estão celebrando os 85 anos dessa instituição no Rio Grande do Sul. Entregamos uma placa em homenagem ao CREA em nome do Poder Legislativo e agora nós vamos então fazer o registro da foto. Muito bem, então tá aí a foto. Muito bem, então. Marcos, obrigado. Obrigado a todo o pessoal do CREA, então, da Inspetoria de Três Passos, que veio prestigiar essa sessão plenária especial para que a gente pudesse tratar desses 85 anos do CREA-RS. Queremos aqui aproveitar e agradecer a presença aqui do ex-vereador Vateri Francisco Neckel. Bateria, obrigado pela presença. Está aqui também prestigiando a sessão plenária desta noite. Então, agora vamos dando sequência aos nossos trabalhos aqui da nossa sessão plenária, passando agora para a ordem do dia. Votação nominal. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Flávio Abisreuter e Jair Locatelli, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Roden, Arley Tomazoni, emitem parecer favorável ao projeto de lei complementar número 3/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na alteração da Lei Complementar Municipal número 1, de 30 de dezembro de 1991, Código Tributário Municipal, em relação ao prazo de recolhimento parcelado da contribuição de melhoria, que atualmente é de 24 meses. Com a alteração, o parcelamento poderá ser estendido até o prazo de 36 meses, tendo em vista as recorrentes solicitações dos contribuintes municipais, bem como o valor da parcela mínima, que atualmente é de 5 URMs, que esse valor representa R$ 23,00, passa para 10 URMs. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 3/2019. Vereador Ido Roden. Senhor presidente, Vossa Senhoria já fez uma explanação antevendo as colocações das comissões, e apenas dizer de que é uma alteração no Código Tributário Municipal, onde que ali consta 24 prestações, quando de uma obra realizada, principalmente na linha de pavimentação, e principalmente por solicitação dos moradores da rua Davi Canabaro e Criciúmal, que receberão a pavimentação, e que passarão então de 24 para 36 meses de pagamento e de 5 ORMs para 10 ORMs. Então, em função da alteração no Código Tributário, então nós estamos fazendo essa alteração, né, senhores vereadores? Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador querendo se manifestar? Então nós passamos para a votação nominal então do projeto de lei complementar número 3/2019, pois conforme dispõe o regimento interno, a votação do projeto de lei complementar deve ser nominal. No processo de votação nominal, cada vereador deve expressar o seu voto dizendo sim, se favorável ao projeto, ou não, se contrário ao projeto. Vereador Arley Tomazoni. Sim. Vereador Edivan Baron. Sim, senhor presidente. Vereador Flávio Abisreuter. Sim. Vereador Gilmar Maier. Sim.
Vereador Ido Roden. Sim. Vereador Ivo Ziegel. Vereador Jair Locatelli. Sim. Vereadora Maria Helena Krumenauer. Sim. Vereadora Rosane do Nascimento. Sim. Vereador Vinícius Araújo. Sim. Vereador William Heineck. Sim. Resultado da votação, então, o projeto de lei complementar número 3/2019, aprovado por unanimidade dessa casa. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros, Flávia Abrisreuter e Jair Locatelli, da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros, Ido Roden e Arley Tomazoni, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 34/2019, que estabelece normas, competências e obrigações para a prevenção à proliferação de doenças transmitidas pelos vetores da febre amarela, febre chikungunya, zika vírus e dengue no município de Três Passos. Coloco em discussão o projeto de lei número 34/2019. Gostaria de me manifestar a respeito desse projeto, no sentido de lembrar a importância também do nosso trabalho legislativo. Nós estamos acompanhando essa questão do surto de dengue aqui no município de Três Passos. Eu, particularmente, representando a Câmara de Vereadores, estou integrando um comitê local de monitoramento e de combate à dengue que foi criado e que está tendo uma importância muito grande nesse ano em função desse surto. E nessas discussões, inclusive, foi levantada a necessidade de se regulamentar melhor essa questão do combate aos vetores do mosquito Aedes aegypti, que, além da dengue, né, contrai também essas outras doenças como febre chikungunya, zika, febre amarela. Então, inclusive, a gente apresentou como indicação aqui, eu fiz essa pesquisa junto ao município de Humaitá, a gente encaminhou como projeto de indicação um projeto que já está em andamento lá em Humaitá, referente a isso, de ter uma maior fiscalização, de ter uma maior responsabilização por parte da comunidade. Então as pessoas têm que assumir esse compromisso de fazer a sua parte nos seus pátios, nos seus imóveis, enfim, nos seus terrenos. E esse projeto a gente encaminhou para o Poder Executivo. Quero agradecer aqui também aos vereadores da bancada do PTB e da bancada do MDB que assinaram junto esse projeto de indicação. E na mesma semana, então, o Poder Executivo já estava também estudando uma forma de melhorar nesse sentido a fiscalização. Apresentou esse projeto de lei que a gente está apreciando hoje aqui. Então, eu acho que é muito importante. Ele define alguns valores de multas aí, né? E, inclusive, alguns valores bem significativos, pesados, para que aqueles profissionais, agentes de saúde, agentes de endemias, realmente possam ter uma efetividade maior no trabalho que desenvolvem diariamente. Porque os relatos que nos chegam é que muitas pessoas ainda, apesar deles passarem, darem um indicativo do que precisa melhorar, se passar no outro dia ou dali 2 dias, continua a situação do mesmo jeito. Então, vai ter que ser através de multa financeira aí, para que muitas pessoas tomem consciência. Então, quero apenas dizer isso, que o Legislativo está atento a essa questão, teve também a sua participação, e elogiar o Poder Executivo, a administração municipal, pela apresentação desse projeto. Eu voto só em caso de empate, né, aqui nessas votações, como presidente da casa, mas digo que sou muito favorável a esse projeto. Vereador Ido Roden. Saudação a todos. Hoje é uma data muito importante para esse Poder Legislativo. Me consagro como vereador em poder fazer parte dela, em função de diversas atividades legislativas, e entre elas, essa importante lei, que estamos diante da aprovação dela, que é o Poder Legislativo que vai aprovar. Diante disso, senhores, eu parabenizo a administração municipal de Três Passos, através do seu gestor, José Carlos,
seus assessores, essa Casa Legislativa, pela postura firme diante do grave problema que é a assustadora proliferação do mosquito Aedes. A partir de hoje, Três Passos tem uma lei, um embasamento jurídico para contrapor ao avanço destas transmissões. Para quem nos ouve, como relator da Comissão de Finanças, quero analisar, analisou essa lei na última quinta-feira, quero ler algum artigo, algum item, para aquele que em casa está, aquele que nos ouve, saber de que existe essa lei e deve ser cumprida, caso contrário, existe multa dada pela municipalidade, autorizada por essa lei. Um deles, conservar a limpeza dos quintais, evitando acúmulo de pneus, latas, plásticos e outros objetos ou recipientes que possam acumular água. Conservar adequadamente e vedar caixas d'água, depósitos de água. Conservar limpas e desobstruídas calhas e condutores e lajes. Os proprietários que possuem imóveis para venda ou locação ficam obrigados a mantê-los sem a presença de criadouros e fazer prevenção nos mesmos contra a proliferação de mosquito. E o importante, fica permitido o acesso aos imóveis que não estejam locados, os que não têm inquilino, que o município possa adentrar e fiscalizar esses imóveis, que se diz até, de certa forma, abandonados. Não colocar flores em vaso com água, priorizando vasos plantados com terra ou areia. Nos cemitérios, coisa que já nós, há uns 6 anos atrás, estávamos discutindo, o caso dos vasos nos cemitérios, que também manter permanentemente areia ou pó de brita para o uso em vasos de flores nesses locais. Então, essa lei vem dar jurisprudência, vem dar embasamento a que o município possa contrapor o avanço desta proliferação. A todos que foram envolvidos, começando por essa Casa Legislativa, parabenizo e digo meus parabéns. Mais algum vereador ou vereadora queira se manifestar? Vereador Edivan. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos visitam hoje, muito obrigado pelo acompanhamento e aqueles que nos acompanham através do Facebook e pela radiodifusora. O projeto de lei número 084, ele estabelece normas, competências e obrigações. Por exemplo, a nível de município, o município ele tem a competência e a obrigação da prevenção da dengue, da febre chikungunya, da zika vírus e da febre amarela. Isso no âmbito do município. E também tem o poder de definir infrações e penalidades a serem aplicadas no descumprimento das obrigações. Por exemplo, é obrigatório a nível do município realizar medidas de prevenção contra a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores da dengue, da febre chikungunya, zika vírus e da febre amarela, em residências, comércios, terrenos baldios e chácaras, sendo imóveis próprios ou alugados nos condomínios fechados, aplicados às edificações verticais ou horizontais. Artigo 3º, que é dos proprietários, inquilinos ou responsáveis por imóveis, eles ficam obrigados a conservar limpo os quintais, evitando o acúmulo de pneus, latas, plásticas e outros objetos ou recipientes que possam acumular água. Conservar adequadamente e vedar caixas de águas e depósitos de águas. Conservar limpas ou desobstruídas calhas condutoras de lajes. Então, senhor presidente, esse projeto aqui, se eu ficar lendo aqui, eu vou ficar lendo ele a noite inteira, senhor presidente. Então, são pequenas determinações que esse projeto faz, que ele obriga tanto ao município como ao proprietário da sua casa. Porque não é justo fazer uma campanha
O município tem que fazer uma campanha para limpar o pátio lá do vizinho. Isso aqui não, isso tem que terminar, né? O município tem obrigação com as vias públicas, não com os quintais das casas dos moradores. Então, a dengue está aí, todo mundo sabe que a dengue está aí. O nosso hospital está aí com as pernas quebradas, senhores, né? E se nós tiver uma epidemia de dengue de verdade mesmo, nós vamos ter essa estrutura para oferecer socorro para a nossa comunidade? Os hospitais da região têm esse preparo para oferecer para a comunidade, para a sociedade que precisar desse serviço médico? Nós não temos. Então, qual é que é o melhor caminho? O melhor caminho é a prevenção. E a prevenção é criar lei. Nós temos que obrigar o município a cumprir a sua parte e fazer com que o morador ou o inquilino cumpra a sua parte também. O mínimo que ele pode fazer é limpar o seu quintal, limpar o seu terreno, né? Para que o vizinho do lado não se sinta prejudicado. Então não adianta só um vizinho pegar e fazer essa limpeza e o outro vizinho não fazer. Então está aí, ele compete agora as obrigações tanto para o município como para qualquer cidadão que mora aqui no município de Três Passos. Nós não podemos empurrar essa culpa para o Poder Executivo, não podemos culpar o prefeito porque o vizinho não limpa o terreno. Isso não, nós temos que culpar, então nós temos dando o poder para o prefeito, para o Poder Executivo, que está hoje, amanhã possa estar outro, né? Que ele tenha autoridade para que ele multe de uma forma que se faça justiça para aquele que não limpa o seu quintal. Nós não podemos aqui dar uma epidemia de dengue e achar um culpado, o vereador é culpado, o prefeito é culpado. Não, quem é culpado? Quem não limpa seu pátio, quem não limpa seu quintal. Então está aí, senhor presidente, é um bom projeto e quero lhe parabenizar pela sua indicação que o senhor fez e todos nós aqui, nós concordamos. Está aqui um projeto hoje que vamos não só aprovar no projeto, nós vamos criar uma lei onde as obrigações tanto do Poder Executivo como do cidadão trespassense, ele tem a obrigação de manter a sua casa limpa e o Poder Executivo tem a obrigação de manter os logadouros, né, e terrenos da municipalidade limpa. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador ou vereadora querendo se manifestar? Só para, antes de passar para a votação aqui, dizer que hoje foram atualizados os números da dengue no município, né? Estamos com 54 casos confirmados, de um total de 118 casos que foram notificados no município. Então, desses 118, 54 foram confirmados, 15 descartados e 49 casos estão esperando a coleta ou estão esperando o resultado por parte do LACEN, o Laboratório Central do Estado. E dizer também que a Prefeitura, desde o dia 18 de maio, quando foi realizado o dia D de combate à dengue, onde foi feito um mutirão em vários bairros aqui do município, desde aquele dia 18 de maio, já durante as outras semanas aí também foi feito o recolhimento de entulhos aí em diversos bairros da cidade. Então foram recolhidos aí mais de 90 toneladas de entulhos e outros lixos aí também que foram destinados para descarte, e a prefeitura inclusive avisa que a partir de hoje então não está mais fazendo esse recolhimento. Foi feito lá no dia 18, não venceu fazer todos os bairros e aí depois foi feito então ao longo dos outros dias, mas agora então cessou esse recolhimento e agora cada morador, cada proprietário de imóvel tem a sua responsabilidade de dar o devido descarte aí para entulhos ou outro tipo de lixo. Passamos então para a votação do projeto de lei número 34/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 34/2019, aprovado por unanimidade por essa casa. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Flávia Abisreuter e Jair Locatelli, da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Rido Rony e Arley Tomazoni, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre a concessão de cesta básica aos agentes públicos municipais do Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Três Passos. A cesta básica a ser concedida beneficiará 1. Agentes públicos municipais ativos, ocupantes de cargo de provimento efetivo, devidamente criados e constantes em lei. 2. Agentes públicos municipais ativos, ocupantes de cargo de provimento efetivo, cedidos com ônus para o Instituto de Previdência do Servidor Público de Três Passos, mediante convênio
firmado entre as partes, devidamente criados e constantes em lei. Item 3, estagiários. Coloco em discussão o projeto de lei número 35/2019, vereador Ido Roden. Senhor presidente e vereadores, para incluir na lista dos beneficiados com cesta básica um funcionário concursado e que fora cedido ao Instituto de Previdência do município, diga-se de passagem que Três Passos, a prefeitura tem o NPS dos funcionários, o Instituto de Previdência dos funcionários. E tanto quanto existe a nível nacional também, e o IP do Estado. Esse funcionário cedido ao Instituto de Previdência em termo integral e que recebe seu vencimento a partir da cedência do Instituto, deixará de receber a cesta básica, o que seria, na verdade, uma injustiça por ser concursado. Assim como o eventual estagiário que então passa a usufruir do benefício da cesta. Com essa lei, disciplina um eventual equívoco que possa prejudicar algum funcionário que seja cedido para o Instituto. Desta forma, esta lei disciplina essa cedência, beneficiando então também como os demais funcionários com a cesta básica, senhor presidente e senhores vereadores. Mais algum colega queira se manifestar? Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 35/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 35/2019 aprovado por unanimidade. Passamos agora para a distribuição às comissões permanentes dos projetos de lei lidos na reunião de hoje. Solicito aos vereadores William Heineck e Ido Roden, presidente da Comissão de Constituição e Redação e vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, respectivamente, para que designem os relatores que estarão analisando as matérias, elaborando relatórios e proferindo seus votos até a próxima reunião das comissões permanentes. Projeto de lei número 36/2019. Vereador William. Vereador Flávio. Vereador Ido Roden. Vereador Arley, sim. Muito bem. Projeto de lei número 37/2019. Vereador Flávio. Vereador Ido indica. Vereador Arley também. Passamos ao projeto número 38/2019. William. Flávio. Vereador Ido indica. Ido. Projeto de lei número 38/2019. Vereador William. Flávio. Vereador Ido. Ido. 39 agora. Ah, tá. 39, então. Projeto de lei número 40/2019. Vereador William. Vereador William. Vereador Ido indica. Arley. Projeto de lei número 41/2019. Vereador William. Vereador William. Vereador Ido indica. Ele mesmo. Projeto de lei número 42/2019. Vereador William. Vereador Jair. Vereador Ido Roda indica. Ele mesmo. Projeto de lei número 43/2019. Jair. Vereador Ido. Arley. Projeto de lei número 44/2019. Vereador William. Jair. Vereador Ido indica. Ele mesmo. E o projeto de lei número 45/2019. Vereador William. Vereador William. Vereador Ido Roden. Ele mesmo. Muito bem indicados, então, os respectivos relatores de cada matéria, então, para a reunião das comissões permanentes. Espaço das explicações pessoais. Os vereadores abrem mão, então? É isso? Certo. Muito bem, nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental. Uma boa noite a todos.